que falta para você conquistar o emprego dos seus sonhos? A maioria das pessoas responderia: é uma situação ruim do país, muito desemprego, falta de qualificação para as vagas, ou mesmo não tive educação privilegiada. Será que é isso mesmo? Mas agora se prepara que eu vou te contar o que ninguém fala nas escolas ou nas faculdades por aí. O mercado de trabalho é bem complicado e, como você já deve saber, a concorrência é enorme. E como eu sei disso? Há alguns anos, quando terminei a faculdade, achei que seria tranquilo conseguir um bom emprego com um bom salário. Afinal, agora eu tinha um diploma. Mas eu não tinha noção do desafio que é conseguir um trabalho hoje em dia. Montei um currículo, selecionei algumas vagas e decidi começar a me candidatar para essas oportunidades. Fazia isso todos os dias, virando rotina sem descanso. Passou 1, 2, 3 semanas e nada, nenhuma resposta. Ao mesmo tempo, eu conversava com um colega que estudou comigo no colégio e que optou por não fazer faculdade. Ele já trabalhava, mas toda vez que nos encontrávamos, ele estava em uma empresa diferente, cada vez melhor e com um salário cada vez maior. Depois de 2 meses mandando currículos dia e noite, recebi uma ligação de uma recrutadora, falando que tinha visto o meu currículo e queria marcar uma entrevista presencial comigo. Aí eu pensei, agora vai. Finalmente fui chamado para entrevista de emprego. Quando cheguei na empresa, tinham outros 5 candidatos que tinham currículos absurdos, tendo estudado em excelentes faculdades e até trabalhado fora do país. Já me deu aquela desanimada, mas fui fazendo as etapas, uma prova básica de inglês, uma redação sobre minhas experiências e, para terminar, uma conversa com a recrutadora. Bom, eu fiz todas essas etapas e fui embora. Uma semana depois, recebi outra ligação e, por algum milagre do destino, tinha passado na entrevista e seria contratado. Fiquei super animado. Até que a recrutadora me disse o salário, e acredite, era muito pequeno. Mas como já estava desesperado, acabei aceitando. Comecei a trabalhar na empresa e algumas semanas depois encontrei com aquele meu colega novamente. E adivinha? Ele estava em uma nova empresa com um salário que beirava 5 vezes o que eu ganhava. Conversamos um pouco e no meio do papo ele recebeu uma ligação. E era para uma nova entrevista de emprego. Isso me deixou louco. E comecei a perguntar para ele até meio revoltado: cara, o que você faz para isso acontecer? Toda vez que te encontro, você tá num emprego melhor. Como isso é possível? Ele deu risada e sabe o que ele respondeu? Nada demais, as coisas simplesmente acontecem. Eu disse, não é possível. E continuei insistindo na pergunta, mas a resposta era sempre a mesma. As coisas acontecem, não faço nada demais. A partir daquela conversa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que um dia decidi começar a analisar o que ele fazia e, algum tempo depois, através de redes sociais, acabei conhecendo outras pessoas que tinham esse mesmo dom de ser perseguido pelas empresas com propostas de emprego cada vez melhores. E depois de muito estudar o comportamento deles, acabei descobrindo algumas coisas. Mas o principal é que o que eu pensava era totalmente errado. Nem sempre essas pessoas de sucesso têm os melhores currículos, as mais diversas experiências, ou tenham estudado nas melhores faculdades. Mas uma coisa, todos eles têm em comum, que faz com que eles se destaquem de outros candidatos: a estratégia que utilizam para conseguir emprego. E o pior é que meu colega estava certo, não é nada mágico. Na verdade, são coisas muito simples. Comecei a seguir essa estratégia de pouco em pouco e com algumas semanas já comecei a ver os primeiros resultados, sendo chamado para 2 entrevistas em empresas muito grandes. E cada vez que eu ia aperfeiçoando a estratégia que tinha descoberto, mais oportunidades apareciam. Bom, para não enrolar você, vou adiantar um pouco a história. Depois que descobri essa estratégia, mudei 2 vezes de empresa e hoje estou no lugar que eu sempre quis, no cargo dos meus sonhos na maior empresa do país, que nem de longe eu imaginava há alguns anos atrás. Há um tempo atrás, um amigo tinha sido despedido da empresa que trabalhava e estava com dificuldades em conseguir um novo emprego. Acabei falando para ele sobre essa estratégia e ajudando com algumas dicas. Depois de algumas semanas, ele acabou conseguindo um emprego até melhor que o anterior. E a partir desse dia, eu comecei a compartilhar essa estratégia com algumas pessoas. No começo, em conversas de bar mesmo, sabe? Ambiente bem informal. E o resultado foi sendo muito positivo. E essas pessoas que eu ajudava foram me dando a ideia de juntar essa estratégia com algumas dicas em um material. E com isso, surgiu o Meu Emprego, que é um guia simples e completamente prático, com o objetivo de ajudar as pessoas a conquistar seus empregos dos sonhos. E depois de contar toda essa história para você, eu pergunto novamente: qual é a sua desculpa para não estar no emprego dos seus sonhos, na empresa que você quer? É uma situação ruim do país? Falta de qualificação para as vagas? Não ter tido uma educação privilegiada? Acho que não. O que falta é a gente ter iniciativa. Acredite em uma coisa: o começo de uma grande mudança na vida é dar o primeiro passo. Então, o que te impede de conquistar o emprego dos seus sonhos? Mais do que um convite, eu te desafio a dar o primeiro passo clicando no botão abaixo. Quero saber mais.